Dá para plantar mesmo em um espaço pequeno? Como é que eu lido com as pragas? Que tipo de adubo que eu uso? É tudo caseiro mesmo? Hoje eu vim aqui na hortinha aguar e cuidar dos tomates. Oi, eu sou o Edon, o arquiteto que começou uma hortinha. E enquanto eu faço isso, eu pensei em fazer uma coisa, que é responder algumas perguntas. Como não tenho muitas pessoas interagindo aqui nos comentários, eu conversei com o ChatGPT e pedi para ele fazer algumas perguntas que seria como se vocês aí tivessem feito e eu respondo aqui. Vamos lá? A primeira pergunta é, dá para plantar mesmo em um espaço pequeno? Dá para plantar sim em espaço pequeno e eu posso te explicar por quê. Por causa de coisas chamadas consórcio, estratificação e sucessão ecológica. Aqui, por exemplo, ó, tem tomate, mandioca e uma mudinha de manjericão que eu coloquei aqui, que tá capengando, mas vai conseguir. Eu tenho fé nela. Mas eu consigo ser mais claro usando um canteiro de exemplo que eu fiz, que foi rúcula, alface, couve e tomate. Que não deu certo, os caramujos comeram quase tudo, só deixaram a rúcula. Mas a ideia quando eu fiz esse canteiro era o seguinte, eles poderiam compartilhar tudo o mesmo metro quadrado ali, porque a rúcula sairia primeiro, daria espaço para alface. O alface sairia, daria espaço para a couve sairia e daria espaço para o tomate. Tudo no mesmo lugar. E isso só foi possível graças à sucessão ecológica. Cada um precisaria do cantinho ali que estaria sendo usado em um momento. Eles não estavam disputando em momento algum. Então eu conseguia plantar em um espaço muito pequenininho e retirar 4 vezes mais do que eu fizesse só um canteiro de rúcula, ou só de alface, ou só de couve, ou só de tomate. Eu não tô conseguindo falar, eu tô muito ofegante. Eu tomei 2 litros de vitamina de mamão e morango. Eu vou morrer. Acho que eu não vou conseguir gravar, não. A segunda pergunta casa muito bem com essa primeira, que é como é que eu lido com as pragas? E é justamente plantando tudo junto desse jeito mesmo. Eu planto plantinhas que se gostam e se ajudam. Ali, por exemplo, eu plantei tomate e manjericão. Por quê? O manjericão afasta todos os bichinhos que atacam o tomate. Entendeu? Se você reparar bem na natureza, é tudo junto, cara. É nós que separou tudo. E quando eles estão tudo juntinho, não vem patologia, não vem problema. Quero mostrar uma coisa para vocês. A minha água. Ó, ela é essa cor, sabe por quê? Isso daqui eu dissolvi humus de minhoca aí dentro. Isso daqui, gente, tem micro-organismos, tem muitos nutrientes que eu taco nas minhas plantinhas e elas ficam bonitas demais. Esse também é um dos motivos de eu não precisar usar nada para combater as pragas. E a terceira pergunta é bem isso mesmo. Que tipo de adubo que eu uso? É tudo caseiro mesmo? E a resposta é que sim, é tudo caseiro. E eu uso, no máximo, só humus de minhoca. Porque essas coisas, gente, adubo, é a muleta. Eu não posso ficar dependendo de muleta, né? Muleta é só para você usar e depois, né, continuar, depois você sarar. Eu vi isso em algum vídeo, eu esqueci quem falou essa frase, mas eu adorei. Aqui na horta eu uso mais a cobertura de solo. Isso daqui é a adubação, cara. Isso daqui, principalmente se for de madeira, é melhor ainda. Nossa, eu vou falando, aí eu esqueço que eu tô derrubando água aqui e eu tenho pouca água. Aí vai um montão embora. Tem que tomar cuidado. A quarta pergunta é, tem alguma plantinha que não falta aqui na horta? E a resposta é rúcula. Depois que o canteiro que eu plantei deu tudo errado e o caramujo comeu com tudo aqui, deixando só a rúcula, eu me apeguei muito a ela, foi o que não me abandonou e ela cresce muito rápido, ela não tem dia ruim, super saudável, muito gostosa, então sempre tem aqui. Eu gosto muito de comer no lanche. Eu já tenho até alguns clientes que gostam de comprar comigo. Então a rúcula, cara, então é o que não falta aqui na hortinha, é a rúcula. Eu tô tacando tudo nas folhas assim, pessoal, porque o humus de minhoca, quando dissolvido na água, ele pode aplicar na folha, que protege ela, cria uma camada que ajuda bastante. A próxima pergunta é, o que mais de inesperado aconteceu aqui na hortinha? E eu vou roubar um pouquinho, que falar que na verdade a hortinha foi algo inesperado para mim. Eu nunca tinha plantado, eu mesmo tendo crescido no sítio, tendo uma família que é pequena agricultora, eu nunca plantei nada. E
Se um ano atrás você falasse para mim que eu ia ter uma hortinha, estaria fazendo vídeo no YouTube sobre isso, eu não acreditaria. E na verdade, eu até que ia achar legal. Vou pegar mais água. Então, a hortinha foi a coisa mais inesperada que aconteceu. Isso daqui é salsa lisa, pessoal. Ela também é chique demais. Ixi, tá ficando sem luz. Vamos ali cuidar dos tomates? Pessoal, isso daqui que nasce entre o tronquinho e uma folha se chama ladrão. O pessoal chama assim. Você tem que tirar ele. Você pode tirar ele e fazer uma mudinha ou só descartar mesmo. Eu vou tirar e fazer uma mudinha. Machuquei o tronquinho. Não façam isso. Ó, pessoal, aqui dá pra ver muito bem, ó. Tronco principal, uma folha, que tá bem bonita. E aqui, ó, a gente tem que tirar. Tirei com a mão mesmo, pra ficar bem mais limpinho. Porque o meu alicatezinho, ele corta muito. E olha, gente, que incrível. Tomatinhos. Primeira vez que eu planto tomate. Pessoal, que vergonha. Na hora eu nem percebi, mas olha o tamanho desse ladrão que tava bem na minha cara. Na verdade, esse só foi um dos que eu deixei passar. Aí só no outro dia, prestando bastante atenção, que eu terminei de cuidar dos tomates. Esse daqui é o manjericão que eu plantei para proteger o tomate. Isso aqui, ele tá muito capenga. Eu sei que ele fica muito odiado assim quando você faz a mudinha, mas logo ele pega. E eu vou atualizando vocês para ver se ele pegou mesmo. Nossa, muito, hein? Esse daqui, olha que tamanho desse ladrão. Ele virou quase uma outra árvore. Nossa, esse aqui vai dar uma muda muito boa. Vou tirar ele. Vai ficar um corte mais limpo. Nossa, isso daqui atrapalha muito o desenvolvimento da planta, pessoal. Chupa muito tudo que iria para o fruto, para a planta ficar saudável. Vem tudo pro ladrão, que é como se fosse outra plantinha nascendo. Eu teria vários tomates aqui, vários pezinhos de tomate, se eu deixasse os ladrões crescer. Vou preparar. Tá, tudo errado, tudo errado. Achei que ia ser mais legal fazer aqui fora. Vamos fazer aqui dentro. Bicho, me ajuda. Pessoal, eu vou plantar no chão mesmo, não mudei de ideia. Porque a plantinha, ela iria acostumar nesse saquinho, com esse tipo de terra. Aí depois eu teria que transplantar. É como se fosse um troca de órgão mesmo. Aí tem toda a adaptação e tal. E a plantinha sofreria pela segunda vez, porque ela já está sofrendo aqui, nesse corte que eu fiz nela, né? Aí ela sofreria de novo comigo transplantando ela. Então eu já vou plantar direto no chão para ela não ter mais incômodo na vidinha dela. Então ela está aqui, eu vou aguar ela, essa daqui está pronta. Eu vou plantar tudo aqui perto do pé de manjericão, que é esse daqui, porque como eu expliquei para vocês, ele vai ajudar bastante a gente. Definitivamente não dá para regar tudo aqui e gravar em 1 hora. É muito difícil. Pessoal, eu vou ficar por aqui. Eu não reguei quase nada, fiquei só preocupado em gravar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e eu espero que tenha ficado legal. Eu não respondi quase nada. Eu gosto de falar muito sobre aqui. Eu falo pelas paredes. Obrigadão por ter assistido o vídeo e tchau. Antes, deixa eu te mostrar uma coisa. Vem cá. Olha que legal. Incrível. Feijão de porco já brotou, gente. Ele foi plantado durante esse vídeo que está aparecendo aí no card. E com 4 dias ele já tinha germinado. Muito legal, muito rápido, muito rápido. Agora sim, sem enrolação, vamos regar.